Ah, fiquei isso aí. Eu já tinha tempo, achei que permanecer na instituição eu iria ocupar uma vaga de um colega mais novo. E eu tinha outros objetivos a perseguir, então eu resolvi me desligar da instituição. Não por não gostar, que o meu sonho sempre foi ser promotor, né? Mas antes disso eu tive uma vida longa, fui funcionário federal, fui auditor federal por 5 anos, no período do regime militar. Uma das atuações minhas foi investigar a vida do então presidente Lula, que era líder sindical no ABC, onde eu atuava, e saí da intervenção federal do Sindicato dos Metalúrgicos para ingressar no Ministério Público, no dia 10 de outubro de 79. Fiz a faculdade de Direito antes, eu já era advogado e era auditor federal. E como auditor federal da Previdência Social e do Ministério do Trabalho, é que eu exerci essa função de fazer levantamento, investigações a respeito da vida de todos os líderes sindicais do ABC. Porque quando eu assumi essa função, eu já estava me preparando para ser promotor. Eu era auditor, era professor na época no Colégio do Estado, também, onde fiquei 8 anos, mas o meu sonho era ser promotor. Eu abri mão de tudo para ser promotor. Cumpri minha função nesses quase 10 anos e me aposentei aos 51 anos. Foi um tanto difícil, foi um tanto. Antes eu já havia sido aprovado no escrito em 2 concursos anteriores. Um deles foi não me lembro exatamente o ano, 3 anos antes do meu ingresso, eu já tinha sido aprovado em outros 2 concursos do escrito. Depois, o último é que eu me aprovei, consegui ingressar. Oral também? Oral, escrito, oral. Naquela época o exame era escrito, psicotécnico e o oral. Aí o senhor passou? Passei, Passei como promotor substituto. Fui designado para a 51ª Circunscrição Judiciária do Estado, São Caetano do Sul. Fiquei lá por 6 meses. Depois me abriu inscrição para promoção para a comarca de Bananal. Primeira entrança. Eu fui promovido por merecimento para Bananal. Fiquei lá, fui assumir, trabalhei 2 meses e me inscrevi para a comarca de Itanhaém. Fui promovido também para Itanhaém por merecimento. Assumi Itanhaém. Fiquei lá até o final de 1980. O então Procurador-Geral da República, o saudoso João Severino de Oliveira Pérez, me convocou para assumir a 3ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Eu vim para lá, ganhava diferença de entrança na época, assumi a 3ª Vara, lá fiquei por cerca de 1 ano e meio, 2 anos, convocado, e nesse período vagou a 3ª Vara lá de São Caetano do Sul, a 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Eu me inscrevi para lá e fui promovido também por merecimento para lá. Fiquei em São Caetano, fiz a minha 3ª, lá a 3ª entrância em São Caetano do Sul. O senhor fez júri? Não, eu não fiz. O júri que eu ia fazer eu fui promovido e não fiz. E não gosto do júri, tenho algumas restrições contra o júri. Então eu me permiti não fazer para não me contrariar. Bom, o senhor encerrou na 3ª, mas assim, voltando um pouquinho, o senhor tem alguma história para contar da cidade que o senhor... Itanhaém, por exemplo, tem alguma história? Não, Itanhaém é uma cidade, naquela época era uma cidade pacata, uma cidade boa de trabalhar, né? Uma dificuldade que eu encontrei lá, porque a maioria dos inquéritos eram todos com autoria desconhecida, porque ali haviam muitos furtos de residência e a gente não conseguia localizar os autores dos furtos. Então, essa foi uma das dificuldades que eu encontrei lá, mas não mais não.
Os juízes que trabalhavam comigo eram muito bons lá, os dois, né? Tinha trabalhista também, né? Tinha trabalhista e lá em Bananal também tinha trabalhista, eu fiz trabalhista lá em Bananal também, lá perto do Rio de Janeiro. Naquela época tinha trabalhista ainda. E aqui em São Caetano não, aqui em São Caetano eu não fiz trabalhista. Em São Caetano eu era da segunda vara criminal e fazia a corregedoria da polícia lá também. E assumi também a Justiça Eleitoral de São Caetano, também era eu que fazia naquela época. E como que era o dia a dia lá? Loucura. São Caetano era loucura. Tem um juiz lá que, para mim, era uma das glórias da magistratura, faleceu o moço, o doutor Vanderlei Aparecido Bode. E ele trabalhava muito, decidia muito bem, e nós nos dávamos muito bem no sistema de trabalho. Eu chegava no Fórum de São Caetano às 8 horas da manhã, todos os dias. E saía com o carro todo dia lotado de processo para levar para casa. O senhor já era casado? Já, quando eu ingressei no Ministério Público, já era casado e estou casado até agora, até hoje com a mesma esposa, não separei não. E por que o senhor escolheu se aposentar tão cedo? Por tempo de serviço? Um dos motivos, já que você falou de família, é para eu viver um pouco com minha família, porque eu não tive tempo de viver com minha família, nem de curtir muito meus filhos. E a partir daí eu falei, eu vou me aposentar moço para conseguir conviver um pouco com minha família, com meus filhos e curtir um pouco minha mulher, minha família, porque acho que a família é a base de tudo. Então, um dos motivos foi esse aí. E em termos de história, o senhor pegou o final da ditadura e aí o senhor saiu um pouquinho antes da Constituição de 88. Como é que foi isso para o senhor? Olha, para mim, porque a ditadura eu vivi toda a ditadura. A ditadura iniciou, eu era estudante. Eu fui um estudante de um curso chamado Madureza. Eu fiz ginásio de colégio. Em 2 anos e 10 meses eu fiz ginásio de colégio aqui no Instituto Santo Inês. Daí eu saí e fui para a Faculdade de Direito. E da Faculdade de Direito fiz mais uma faculdade, fiz filosofia na cadeira de letras. Fui ser professor para viver. E depois fui advogar e era auditor federal ao mesmo tempo também, que eu fiz 2 concursos federais e passei nos 2. Então assumi um e fiquei me preparando mais para ingressar aqui nessa casa, no Ministério Público. Foi uma história assim. Mas antes de tudo isso, eu sou um dos retirantes da seca lá do Nordeste, igual ao Lula. Entendeu? Se você lê os sertões lá, aliás, os sertões não, Vidas Secas de Graciliano Ramos, você vai ver que uma minha história está ali naquele livro. Eu sou um daqueles retirantes. Fui encontrar com um amigo meu, que faz essa semana passada, em Aracaju, que é professor na Federal de Aracaju, sociólogo, que foi meu colega de Santo Inês, retirante da seca do Nordeste também, e ele se aposentou como professor de Sociologia na Faculdade Federal de Aracaju. Eu fui passar 4 dias com ele, foi maravilhoso, adorei. Durante todo o período do Ministério Público, o senhor só atuou dentro do Ministério Público e não saiu, né? Não, só dentro do Ministério Público. O meu ideal era o Ministério Público. Eu saí porque, cumpri minha parte, tenho 51 anos, já fui promotor, que eu queria ser promotor, então está na hora de sair, fui curtir minha família e fazer outras coisas. A gente falando da carreira, eu fiquei em São Caetano por cerca de uns 3 anos, vim para a capital, fui trabalhar na Penha, fui trabalhar primeiro na curadoria lá da Penha, onde eu tive a honra de trabalhar com minha colega Cirdeme, lá na Penha, com um colega, o juiz era doutor Tício José da Silva, é isso mesmo. E de lá da Penha eu fiquei por cerca de 3 anos, quase 3 anos. Daí me removi para a segunda vara criminal de São Miguel Paulista e me aposentei lá, na segunda vara criminal de São Miguel Paulista. Então, eu vou chamar a doutora Cirdêmia para participar da conversa com o senhor, tá bom? É uma honra receber hoje para o nosso projeto Memórias o doutor Orlando Ferreira de Souza, meu amigo de muitos e muitos anos, desde que eu era promotora substituta e atuei na Penha, não é, doutor?
trabalhamos num ambiente muito agradável na Penha. Os juízes e os promotores eram verdadeiros irmãos, né? E muitas vezes fui ajudada pelos meus colegas mais velhos quando eu tinha dúvida, entre eles o doutor Orlando. E uma curiosidade é que trabalhamos com o doutor Tirso José da Silva, um juiz de primeira classe e que ficou muito amigo nosso também. E muitos anos depois, o meu filho, quando ficou moço, conheceu a filha dele na faculdade e se casaram, e o meu filho é genro dele hoje, e naquela época nós não tínhamos mais nem ideia de que isso pudesse acontecer, não é? Então a vida é assim, isso ensina que a vida reúne as pessoas por algum motivo. Então, estamos aqui novamente juntos, não é, doutor Orlando? E vamos permanecer. E vamos permanecer, e sempre amigos, sempre trabalhando em prol do Ministério Público, ainda que aposentados. Porque uma vez promotores, a vida inteira eternamente. Promotores. Muito obrigado, doutor. Para mim foi uma honra também ter trabalho contigo e uma honra maior de estar aqui participando contigo dessa entrevista sucinta, mas que eu acho que valeu muito aquele tempo que nós trabalhamos juntos e essa amizade que nós criamos, né, que era uma família do Ministério Público na Penha. É verdade. Né? E nós estamos aqui com membros dessa família e essa família vai continuar eternamente. Eternamente, é verdade. É isso aí, Silvia. Muito obrigada pela sua colaboração. Obrigado também, Silvia.